comigo, viu? Tá gravando, gente. Opa. Então, vamos desligar aí os nossos microfones para que nós possamos entrar em sintonia com esses amigos queridos. Vamos nos reportando ao nosso salão nobre, né? Nossa casinha querida. Vamos cumprimentando aos amigos queridos responsáveis pelo nosso trabalho de terça-feira, cumprimentando-os com todo carinho, com todo respeito que eles merecem, pedindo a esses amigos queridos que nos envolvam, nos fortaleçam. Fortaleça o nosso companheiro de hoje, que nos trará a mensagem. E de antemão nós já vamos pedindo a esses amigos queridos que toda a energia gerada possa fazer parte de um trabalho maior. E que Jesus, na sua bondade infinita, nos cubra a todos com o vosso manto de amor, de luz, de equilíbrio e saúde, para que nós possamos fazer a nossa parte, por menor que seja, Senhor, sempre com muito carinho, muito respeito, muita responsabilidade, mas acima de tudo, Senhor, com muita alegria e muito amor no coração. Que Jesus nos abençoe, hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Moscozinho, a casa é sua. Oficialmente, boa tarde a todos os irmãos. Que a paz suave de Jesus brilhe nos corações aqui presentes. Primeiramente, vamos rogar a Deus e a Jesus, através dos bons espíritos, que nos ilumine, para que possamos passar da maneira mais simples e objetiva possível a lição da tarde. E a lição de hoje, como estamos fazendo todas as terças, é do livro Palavras de Vida Eterna. A lição é a 106, cujo tema é Confiemos servindo. E me permita, peço licença, para primeiramente ler a lição e depois tecer alguns comentários, uma vez que a própria lição já é autoexplicável, sabe? Mas vamos lá. Confiemos servindo. Assim também a fé, se não tiver obras, está morta em si mesmo. Tiago, capítulo 2, versículo 17. Asseguras o mérito da semente, valorizando-lhe as qualidades, mas, se alguém foge de plantá-la, todo o teu esforço verbal terá sido vão. Gabaste de possuir primorosos talentos artísticos. No entanto, se não trabalhas por expressá-los, descerás fatalmente ao ridículo diante dos que te ouvem. Esboças valioso projeto para o levantamento de largo edifício. Entretanto, se não promoves a construção, os teus planos, por mais belos, estarão relegados ao mofo. Confias plenamente no credor que te emprestou recursos determinados. Todavia, se não pagas a dívida, serás levado à insolvência. Apregoas as vantagens de certa máquina, mas, se ninguém lhe experimenta os mecanismos na atividade, o engenho, por mais precioso, acabará esquecido por traste inútil. Assim também nos assuntos da alma. Em verdade, reverenciamos a providência divina, depositamos em Cristo a nossa esperança, admiramos a virtude e acreditamos na força do bem. Contudo, se nada realizamos na esfera das boas obras, a nossa fé pode ser rigorosa
e resplandecente, mas não adianta. Muito bem, meus irmãos, nós temos aqui, mais uma vez, Emmanuel com uma pérola e com a sua sabedoria nos ofertando essa pérola que é essa mensagem baseada na carta de Tiago aos cristãos. Não, essa mensagem de Emmanuel, nos remete ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a fé transporta montanhas. Primeiramente, nessa mensagem, nós temos duas palavras que nós precisamos, primeiramente, entendê-las para compreender a mensagem de Emmanuel. Primeiro é a fé e a outra é a obras. Fé e obras. Mas o que é a fé? A fé é a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, na certeza de atingir o objetivo. Mas a fé pode ser humana e religiosa. A fé humana é a confiança que as pessoas têm em suas próprias forças. Eu confio em mim, vai dar certo. Quer dizer, é a confiança na própria força da pessoa. E a fé religiosa, do ponto de vista religioso, nós podemos definir a fé dizendo que a fé é a crença em dogmas particulares que constituem as religiões, e toda religião tem seu dogma, ou seja, o seu artigo de fé. Mas essa fé religiosa, ela também pode ser de duas maneiras: a fé cega e a fé raciocinada. A fé cega é aquela que acaba com o tempo, pois ela não tem na sua base a compreensão das coisas, então ela se dissolve com o tempo. Já a fé raciocinada é aquela que se apoia nos fatos e na razão, na lógica, e não deixa atrás de si nenhuma dúvida. Então, ela perdura pelos tempos. Então, nós vimos a primeira palavra aí da mensagem de Emmanuel, fé, e agora vamos ver obras. Obras, por falarmos, e para falarmos em obras, nós temos que ver sob dois ângulos. Primeiro, sob o ponto de vista físico, material, obra é a construção de escolas, de asilos, templos religiosos, hospitais, abrigos para menores, etc., etc., no plano material. E nós temos que ver sobre o outro ângulo, que é o mais importante, que é sobre o ponto de vista espiritual, moral. Obra, sob o ponto de vista moral e espiritual, é amar o próximo como a si mesmo. Já diz quase tudo, né, meus irmãos, minhas irmãs? Seguir, aplicar os ensinamentos de Jesus em nossas vidas. E ainda, a prática constante da caridade. E o trabalho edificante no bem. Essas são as obras do ponto de vista material, espiritual, moral. Mas nós vimos então o que é a fé e o que são obras. Vamos voltar ao texto então, e lá diz o seguinte: a fé sem obras é morta. Fé proveitosa é a fé ativa. Fé proveitosa é a fé ativa. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 9, o Espírito da Verdade diz a Kardec: tendes um provérbio que diz: pela obra
reconhece-se o autor. Então, vejam bem, nós temos uma pintura. Se a pintura é linda, ela resplandece a paz, o amor existente no coração do pintor. Mas, se é uma pintura grosseira, agressiva, ela representa toda a agressividade que existe no coração de quem a pintou. Então, se conhece o autor pela obra. Tudo que está ao nosso redor é obra de Deus. Inclusive, nós todos somos obras de Deus. Vejam bem, Jesus falou também assim: meu Pai trabalha até hoje. Então, podemos dizer que temos fé se realizamos alguma obra em benefício do próximo. No nosso centro espírita, na nossa querida casinha, como diz a nossa irmã Jô, seguimos o lema de Emmanuel: servir é a honra que nos compete. E a nossa casinha nos oferece diversas oportunidades de realizarmos obras fortalecendo a nossa fé. Vejam bem, quais são essas obras? Ela nos dá a oportunidade de participarmos do atendimento às gestantes e às carentes. Ela nos dá a oportunidade de participarmos da evangelização das crianças. Ela nos dá a oportunidade do atendimento fraterno, que é uma obra maior, que é uma demonstração de fé maior do que participar do atendimento fraterno. Ela ainda nos dá a oportunidade da distribuição de cesta e enxovais. Se bem que recebemos, é verdade, esses enxovais, somos apenas ferramentas de distribuição, mas o fazemos. Ela nos dá oportunidades de visitas ao asilo, de participação na campanha do quilo. Nos dá a oportunidade de praticarmos uma obra importante, que é a magnetização através do passe, né? E os trabalhos mediúnicos de orientação espiritual, de auxílio aos necessitados do outro plano, que é o plano espiritual. Então, vejam bem, trabalho é uma obra importante. E por falar em trabalho, meus irmãos, Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico, ele tinha um emprego no início, tinha um emprego público. Ele não ficava só sentado no centro espírita, psicografando. Não, ele saía, ele visitava doente, ele distribuía pessoalmente alimentos na periferia da cidade dele lá. Mais um exemplo, no livro Nosso Lar, André Luiz desperta sua fé na Câmara de Retificação, com o trabalho ali realizado, todo o trabalho ali realizado por apenas uma pessoa, a Narcisa. E ele, observando ela fazendo tudo aquilo, ele desperta a fé e passa a trabalhar, a ajudar ali. Fé, obra. Está vendo, meus irmãos? Portanto, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, bater no peito e dizer, eu tenho muita fé, mas se não estiver disposto e não realizar boas obras como estas que nós exemplificamos aqui, segundo Emmanuel nesta lição, não adianta nada.
E como diz Tiago, no prefácio da mensagem de Emmanuel, nossa fé é morta. Portanto, ter fé e não ter obra é ter uma fé morta. Tenhamos fé, trabalhemos, meus irmãos, em prol do próximo. Ah, mas você pode fazer alguma coisa. Deus nos deu os dons para utilizá-los em benefício daquele que necessita desses dons. Esse era o nosso comentário do Evangelho da Tarde. Tenham todos uma ótima tarde. Muita paz. Namastê. Obrigada. Linda explanação. A gente realmente precisa colocar a nossa fé nas obras, arregaçar mangas e ir em frente, sendo sempre se apropriando de cuidar, de auxiliar o próximo. Lindo, lindo que você. Então, agora, meus queridos, nós vamos às nossas vibrações. Eu vou pedindo para que vocês fechem os olhos. E vamos assim, nos sentindo envolvidos, nos sentindo lá no nosso salão nobre, no Centro Espírita Natalício de Jesus. E assim, envolvidos por toda essa energia, nós vamos abrindo o nosso coração e rogando, Pai, e vamos mentalizar também, meus irmãos, todos os que nós gostaríamos que fossem envolvidos por esta luz, encarnados ou desencarnados, todos, todos. E vamos, através da oração do Dr. Bezerra, enviar toda essa energia a todos os nossos irmãos de caminhada. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estendes tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus bons espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigos da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Graças a Deus, graças a nosso Senhor Jesus Cristo, nosso guia e nosso mestre. Graças a Deus. Obrigada.